Salve, meus caros shoguistas, tudo bem? Hoje vou trazer um jogo entre o Watanabe Akira Meijin e a lenda viva Rabo Yoshiharu, um jogo em que eles jogaram pela quarta rodada da Liga Osho. O Osho é um dos grandes títulos do Shogi, né? O Shogi tem 8 grandes títulos e atualmente o Osho é o Fujisota. O torneio Osho é dividido em 3 partes, né? Tem a primeira preliminar, a segunda preliminar, 4 passos nessa segunda preliminar e eles faz uma liga, né? Com 7 pessoas, com os 3 primeiros colocados da última liga, né? Então foi o Watanabe, o Nagase e o Rabo se manteram na liga passada. E quem entrou na liga foi o Hattori, Itodani, Toyoshima e o Kondo Seiya. Que já dando um spoiler, o Rabo tem uma boa chance para ganhar essa liga e de repente, quem sabe, disputar o título com o Fujisota, né? Tentar tirar o título do Fujisota e quem sabe é um sonho ele pegar o 100º grande título dele. Então vamos para a partida. O Watanabe foi Sentei e Rabo foi Gote. O jogo começou com peão 2-6 do Watanabe, Rabo jogou peão 3-4, peão 7-6, peão 8-4, já vindo para um jogo de Yokofudori. Jogo bem agressivo, né? Peão 2-5, peão 8-5, ouro em 7-8, ouro em 3-2, né? Yokofudori, que tipo de jogo é esse? Quando ambos empurram o peão da torre e abrem a diagonal do bispo, então fica tudo aberto, né? Um jogo muito violento. E o jogo continua com peão 2-4, peão toma peão, torre toma peão e o Goten faz a mesma coisa, né? O Rabo faz a mesma coisa, peão 8-6, peão toma peão, torre toma peão e agora vem o Yokofudori. Yokofudori significa a captura do peão lateral, né? Então essa captura que caracteriza o Yokofudori. Dava para voltar? Daria para voltar sim, aí seria um jogo de Aigakari, né? Seria um jogo um pouquinho diferente, mas o Yokofudori é capturar esse peão do lado. Bispo i3-3 e normalmente o que o pessoal joga tá muito na moda hoje, né? Na verdade o que está na moda hoje é o Kakugawari e Aigakari, né? Mas quando o pessoal joga Yokofudori, a maior quantidade de jogos aparece com esse lance de peão em 3-6 que caracteriza o estilo Aono, né? Não peão 3-6 agora, né? Rei em 5-8 depois peão 3-6 caracterizando o estilo Aono, né? Um jogo bem agressivo também. Mas o Watanabe resolveu jogar Torre 3-6, um estilo de jogo um pouquinho mais antigo, né, de 10, 12 anos atrás. Rabo jogou Torre 8-4, Torre 2-6 e Prata em 2-2, né, tava atacando essa torre, ok. Não tinha essa jogada de capturar e depois colocar o bispo de volta. Se acontecesse isso, o center consegue voltar com a torre protegendo de forma indireta essa prata, né? Esse ataque duplo, né? Não tem esse ataque duplo. Mas se vier auto-ataque, dá pra fugir. Tranquilo, né? Não tem problema. Então depois de peão 2-6, prata 2-2 foi a jogada mais comum. Peão 8-7, percebe que o Sentê tem um peão a mais, né? Porque ele trocou esses peões e capturou esse peão de graça do lado, né? Só que qual é a contrapartida, né? O Gotê conseguiu desenvolver mais rápido suas peças, né? O bispo já está em 3-3 e a prata está em 2-2. E aqui vem prata em 2-3, né? Aproveitando dessa contrapartida, né, positiva do Gotê, né? Que ele ganhou lances. Rei em 68, rei em 62, prata em 3-8, prata 7-2, né? Fazendo um minô. A ideia é fazer o castelo levando o rei em 7-1 e se der tempo jogando o rei em 8-2, né? Virou uma estrutura parecida com Furibisha, né? A torre dinâmica. A ideia de Gote é fazer isso, né? Atacar por essas duas colunas em vez de atacar por aqui. Veio o peão 9-6 por parte do Watanabe, peão 9-4, né? Abrindo rotas de fugas, né? Para ambos os reis, né? Eventualmente abrindo rota de fuga. Peão 3-6, com a ideia de desenvolver alguma das peças por essa via. Rabo capturou o bispo em 8-8, prata recapturou em 8-8, cavalo 3-3, ativando muito bem o cavalo. Prata em 7-7, fez uma estrutura parecida com Yagura, e peão em 2-5 por parte de Gotê, atacando aqui a torre, né? Torre foge naturalmente, e torre em 2-4, pressionando essa coluna aqui da torre do Watanabe. Rei em 7-9, e aqui a ideia era subir o peão. Claro que agora não dá para subir o peão, né? O Rabo não consegue fazer isso por causa do bispo, por exemplo, aqui, né? Atacando aqui a torre. Se a torre fugir para 2-5, mantendo a pressão nessa casa,
cavalo em 3-7, aqui o Gotei perderia esse peão também, né? Então não dá para jogar o peão, esticar o peão para 2/6 ainda, né? E o Rabo jogou então o rei em 7-1, melhorando a estrutura defensiva dele. O Watanabe viu que não tinha problema também, ele jogou com o rei em 8-8, melhorando a posição, né, a estrutura defensiva dele, e rei em 8-2. Aqui era possível, em vez de jogar rei 8-2, iniciar um ataque com peão em 9-5, por exemplo. A ideia, depois que peão captura peão, é fazer um tarefu aqui em 9-6, porque se a lança capturar esse peão, esse tarefu, por exemplo, teria a jogada bispo em 7-4 atacando aqui essa lança, né? Poderia capturar essa lança aqui de graça. E nesse caso, é claro que o rei consegue defender, mas, por exemplo, existe a possibilidade do peão em 2/6, né? Atacando essa casa, né? E de repente também, talvez capturando a lança e colocando a lança aqui em 2-7. E o rei também ficaria numa posição bem perigosa, né? Mas aqui o Rabo escolheu jogar com mais tranquilidade, jogando rei em 8-2, cavalo em 3-7, ativando o cavalo, né, de uma posição boa, colocando uma posição boa. E aqui Rabo jogou torre em 5-4, porque ele percebeu que não tinha mais lance nessa coluna. Torre 5-4, né, atacando simples a casa 5-7. Se, por exemplo, defender normal com ouro, Rabo poderia jogar o bispo aqui em 3-9, fazendo esse ataque duplo. A ideia é fazer uma invasão com a torre, né? Uma invasão muito boa por parte de Gotei. Então, mas o Watanabe não jogou ouro, ele jogou bispo em 6-6. E aqui, mas com a ideia de colocar o bispo numa posição muito boa, né? Tá defendendo e tá atacando vários pontos ao mesmo tempo. Rabo jogou peão em 4-4 e peão em 4-6. Peão em 4-6 é um lance que é necessário muita coragem para fazer, né? Por causa do próximo lance do Rabo, que é o bispo em 6-9. Bispo em 6-9 ataca o peão em 3-6. Na verdade, não dá para defender, né? Esse peão em 3-6. Mas estava dentro dos planos do Watanabe. O Watanabe jogou ouro em 4-8. Naturalmente, bispo captura em 3-6 e ouro em 4-7, ativando com a ideia de ativar esses dois generais, né? Também era possível jogar a prata em 4-7, né? Com a mesma ideia de ativar essas duas peças. Mas veio ouro em 4-7, bispo promovido em 3-5 e peão em 3-6, tentando fazer essas peças de bobo, né? Principalmente o bispo, né? E a torre, que está numa posição ruim, né? Um plano para atacar, para punir a torre no ar, né, que chama de Ukibishi, né, torre aérea, é judiar essa torre com os generais, né? Então esse que foi o plano do Watanabe ao subir esse peão, entregar esse peão, né? Ativar o ouro de forma rápida. E aqui seria o ouro em 5-6, que agora tá claro que o Watanabe quer atacar essa torre, né? Que o Rabo jogou peão em 6-4, porque se o Watanabe, por exemplo, atacar, ele poderia trocar, pelo menos fazer uma troca de torre com os bispos, né, dos males o menor. Bispo 7-5, mantendo a pressão aqui na torre, só que essa troca de torre com o bispo, o Rabo ficaria feliz. Então ele jogou peão em 3-5 com a ideia de atacar a cabeça do cavalo, né? Vamos lembrar que meio jogo é sempre bom procurar cabeça de cavalo e cabeça de bispo para atacar, né? Então aqui Rabo tentando atacar a cabeça desse cavalo. Watanabe jogou o cavalo tomando em 2-5, bispo promovido tomando em 2-5 e ouro em 5-5, judiando bastante aqui dessa torre. E a torre foi para 7-4, permitindo a promoção aqui desse bispo em 5-3. E aqui o Rabo encontrou uma boa jogada para tentar salvar a sua torre. Peão em 4-5, colocando mais pontos de fuga aqui para a torre dele, né? Peão também 4-5 e agora veio a torre em 2-4, né? Fazendo um ataque indireto na torre do Watanabe. Peão em 4-4, pressionando bastante essa casa aqui 4-3, né? Se o bispo sair dessa casa, por exemplo, se a torre captura o bispo, o peão pode ser promovido fazendo um forte toquinho ali. No mínimo seria uma troca com o general de ouro, né? Uma troca muito boa para sem ter.
Só que o rabo falando, não ligo pra isso, e empurrou, continuou atacando com o peão em 3,6. A ideia era trazer a torre pra 3,4 e depois promover o peão pra 3,6, né, eventualmente. Bispo 5,4, bispo promovido em 5,4. E aqui o rabo fez uma jogada para perder amigos, né? Colocou o peão em 2,6 para não permitir essa troca de torre com o bispo promovido. Veio um tarefa interessante do Watanabe, peão em 2,2. A ideia é tentar tirar esse ouro aqui dessa casa, né? Se o rabo aceitasse a isca, né? A promoção do Toki seria muito boa, que a ideia era cortar esse cavalo, né, e ter peças em mãos, né? Só que o rabo não aceitou essa isca e jogou torre em 3,4, continuando com a ideia. Só que interessante que ao jogar torre 3,4, o rabo, essa casa fica desprotegida, né? Porque agora o Watanabe consegue promover, né? Antes ele não poderia promover porque tinha 2 contra 2, né? Por exemplo, aqui, nesse ponto ele não consegue promover porque tem 2 defensores contra 2 atacantes. Então, não funciona esse ataque. Interessante que depois de peão 2,2, rabo jogou torre em 3,4. Mas aqui já estava calculado, né? Tudo dentro dos planos, né? Peão 4,3 promove e peão em 3,7 promovendo também. Aqui o ouro veio para 4,4 e torre uma vez para 3,5. Prata toma 3,7, torre toma 3,7 promovendo, né? Rabo conseguiu a sua invasão, né? Torre fugiu para 6,8 e uma jogada muito boa por parte do rabo. Primeiro ele capturou o ouro aqui, o toquinho em 4,3. Né? Se ele faz uma jogada diferente, por exemplo, prata aqui em 5,9, tem uma sequência interessante. Toquinho captura aqui em 3,3, ouro captura e depois, por exemplo, cavalo aqui em 7,4, né? Com a ideia de aproveitar essa diagonal boa do bispo, né? Depois que peão captura 7,4, bispo promovido em 5,5, fazendo um ataque duplo aqui no rei e na torre promovida, né? Seria um jogo bom para o Watanabe nesse caso. Então, por isso que o rabo, né, antes de continuar o ataque, ele capturou esse toquinho em 4,3, ouro capturou o toquinho em 4,3 e a torre promovida capturou aqui o peão de 5,7, fazendo um ataque nesse bispo promovido. O Watanabe usou aquele ditado, trai as peças grandes primeiro, né? Ele colocou o peão em 5,6, dragão capturou esse peão e bispo em 4,4. E a ideia também desse peão é para não permitir, e também usou aquele ditado, né? Coloque uma peça onde o oponente gostaria de colocar a sua, né? Esse peão em 5,6 não permite, por exemplo, se bispo promovido jogar direto para 4,4, existe a jogada cavalo drop em 5,6 atacando aqui a torre, né? A ideia, depois de atacar a torre, por exemplo, a torre foge e aqui a torre morre. Então não seria uma ideia boa aqui para Sentê, né? Simplesmente fugir com o bispo. Então, peão em 5,6 é uma jogada muito interessante. Dragão captura em 5,6 e bispo, agora bispo em 4,4. Mais uma jogada boa por parte do rabo, né? Uma jogada bem típica de jogadores de Furibichá, na verdade, né? Que é a ativação do cavalo da esquerda dele, né? Então, aquele é uma jogada muito forte por parte do rabo. O Watanabe jogou ouro em 5,5, fazendo um ataque duplo aqui no dragão e no cavalo. Torre promovida entrou em 5,9, ouro captura em 4,5. E depois de ouro captura em 4,5, rabo jogou em peão em 8,6 e pasmem. Aqui o Watanabe desistiu. Ué, mas por que ele desistiu cedo assim? Vamos explicar. Essa jogada é uma jogada bem típica para estragar essa estrutura de rei, prata e ouro. Por quê? Primeiro ponto, se captura de prata, essa torre fica fraca. Então, por exemplo, o cavalo aqui em 5,6 é uma jogada bem interessante, porque aqui depois a torre morre, como naquela variante, né, de antes. Claro, se vir para cá também, aqui talvez um ataque primeiro para tirar a torre dessa linha boa e depois promover o cavalo aqui em 6,8, né, uma jogada muito boa. Se capturar de peão, e aqui vem a outra jogada típica, né, para acabar com essa estrutura, né, um ataque na casa 8,7. Se capturar de ouro, claro, tem a prata, ainda fazer uma prata aqui atacando a torre e o rei, acabou o jogo, né, praticamente.
Por que eu falo que acabou o jogo? Porque o Sentê não tem um ataque muito rápido, né? Então o Gotê tem todo o tempo do mundo para fazer um ataque. Se capturar de rei, tem a captura aqui desse cavalo aqui em 8-9 e o ataque também de Gotê também não para, né? Ataque muito forte. E beleza, não dá pra capturar de ouro, não dá pra capturar de rei. Se fugir pro lado, aí de novo viria aquele drop de cavalo em 5/6, que logo depois aqui por exemplo, se a torre for pra 1/8, né, tem aquela mesma jogada de peão promovendo para 2/7 para matar a torre. E se a torre for para 3/8, mesma coisa, né? Promoção de peão aqui, permitindo a invasão aqui da torre de Sentê, mas, por exemplo, o bispo promovido aqui em 69 seria muito forte, né? Então o ataque não para, e é por isso que no peão em 8/6, apesar de ser um pouco cedo, o Watanabe Akira desistiu, né? Então aqui a gente mostra que o Rabo Yoshiharu ainda está muito forte e ele tá fazendo a gente sonhar, né? Fazendo a gente sonhar com o 100º título dele, né? Quem sabe, né? A gente vai ter a lendária disputa entre o Fujisato e o Rabo Yoshiharu, né? É um sonho, né? Um sonho que a gente tá vivo, né? Então, pessoal, esse foi o jogo que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Muito obrigado e até a próxima.